Segunda-feira, 25ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. Tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. E aquele que não tem será tirado, até mesmo o que ele pensa ter. Antes, irmãos e irmãs, temos aqui um evangelho onde Jesus faz um alerta quanto aquilo que nós achamos que é nosso. E pede para que a gente coloque aí os verbos de molho, né? A quem tem será dado ainda mais. E vai ser tirado aquilo daquele que pensava que tem, mas que o que ele achava que é dele, nem dele era, vai ser tirado. Jesus vai deixar essa parábola um pouquinho mais explícita quando ele conta a parábola dos talentos, né? Você deve lembrar daquele texto onde dá 5 para um, 2 para outro, 1 para um, aí depois tira do que tem um, dá para o outro que tem mais, aquilo que ele achava que era dele não era dele, era do dono. Então essa compreensão que Jesus nos dá hoje é para que a gente tome consciência de tudo aquilo que está à nossa disposição, daquilo que Deus confiou a nós. Do ponto de vista teológico, bastante prático, então você precisa fazer o seguinte ato de fé: tudo aquilo que eu tenho de bom veio de Deus. Tudo aquilo que eu tenho que não presta, foi eu que inventei, foi eu que arrumei, certo? Então, Deus não nos torna pessoas ruins. Então, Deus não me conduz num caminho de vícios. Então, se eu hoje sou aí, não sei, um cachaceiro, um viciado em pornografia, isso não é dom de Deus. Isso foram as minhas péssimas escolhas que me levaram nessa direção. Mas se eu sou generoso, se eu conseguir trilhar um caminho de virtude, então é a graça de Deus que me permitiu conduzir nessa direção, né? Então, se eu tenho talentos, se eu tenho aí algumas habilidades, né? Então, talvez a habilidade enquanto tendência foi Deus que me deu por graça, mas desenvolvê-la também foi graças à graça de Deus, né? Então, é bom pensar nisso de vez em quando, porque isso nos faz menos arrogantes, nos faz menos soberbos, nos faz um pouquinho mais predispostos para a nossa vivência mais humilde, né? Aquele pensamento de São Francisco de Sales, né? Uma carroça com os mais terríveis pecados e vícios, né? Mas conduzidos pela humildade, eles têm uma possibilidade de se chegar à salvação. Uma carroça conduzida pelas mais belas virtudes, conduzidas pela soberba, ela provavelmente vai parar nos quintos dos infernos, né? Então, olhar para a graça de Deus e que o que eu tenho é graça dele, então me predispõe a ser um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais generoso com os meus talentos, com aquilo que eu tenho, né? Com aquilo que eu posso colocar à disposição de outras pessoas, né? Então, Deus me deu a graça, sei lá, de falar, de pregar. Estou aqui tendo essa possibilidade de fazer esse trabalho com vocês no YouTube, no Instagram e outras mídias. Então, é uma graça que Deus me deu. Eu sou muito grato a Ele e quero colocar isso à disposição das pessoas, né? Então, tomar cuidado, né? Para que a gente não veja ali numa graça de Deus uma ocasião para eu, talvez, usar das pessoas, destruir a vida das pessoas, né? Com o talento que você tem para falar e argumentar, você pode usar ele para manipular as pessoas, para conduzir as pessoas num caminho de destruição, um caminho de pecado, um caminho de perdição. Então, a graça que Deus deu para você administrar os seus bens, angariar aí dinheiro, você pode usar esse dinheiro para destruir a vida das pessoas, você pode usar esse dinheiro para humilhar as pessoas. Então, um talento que Deus te deu para a musicalidade, né? Não sei, você toca em um instrumento musical, alguma coisa, e você vai usar esse instrumento para cantar aí ou tocar canções depravadas que vão fazer com que as pessoas pensem no pecado e façam o pecado. Então são escolhas que nós precisamos fazer.
Porque Deus nos deu os talentos. Deus colocou as coisas, as graças. E a gente olha às vezes para algumas pessoas e vê assim, tantos talentos numa pessoa só. A gente fala, meu Deus do céu, naquilo ali pegou a fila umas 3 ou 4 vezes. O que é isso? Tá, mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem não se servir daquilo que foi dado para o bem, até aquilo que ele pensa que era dele vai ser tirado, né? Então que nós tenhamos a alegria de fazer o bem, de conduzir com generosidade, com bondade, tudo aquilo que Deus confiou a nós, né? Você que é pai, você que é mãe, né? Então, seus filhos são um dom, um talento que Deus colocou nas suas vidas, né? Não existe até hoje a proclamação do direito à paternidade, o direito à maternidade. A paternidade e a maternidade não é um direito, é um dom, é uma graça, né? E como você está apresentando esses talentos para Deus, né? Esses filhos, né? Como você tem criado eles, como você tem conduzido eles num caminho de santidade. Quais são as suas preocupações para com eles, né? Saúde, vida acadêmica, dinheiro, uma boa faculdade, um bom curso, tá? Mas é a salvação, né? Um dia você vai prestar contas diante de Deus, né? Por tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, né? Eu às vezes fico pensando das palavras que saem da minha boca, né? Eu vou ter que prestar contas a Deus de cada palavra que saiu da minha boca. Isso me preocupa. Quantas às vezes a gente deixa sair da nossa boca uma palavra leviana, uma palavra que às vezes machuca as pessoas, que destrói as pessoas, né? E nós vamos ter que prestar conta de cada palavra, de cada gesto, de cada olhar, de cada julgamento, né? Então que Deus nos dê a graça de sermos cuidadosos, zelosos com aquilo que nos foi confiado. E realmente fazermos com que isso seja como que frutificado. E seja para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.